Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, dá aquela chegada no meu Instagram, que é o @ArmandoVernalhaJúnior. Se você gostar lá do meu trabalho, curte as minhas fotos. E se você gosta do trabalho que eu realizo aqui no YouTube, curte os vídeos, compartilha, recomenda aí para todo mundo que você conhece que gosta de foto e vídeo, porque quanto mais compartilhamento, quanto mais curtidas, mais relevante o canal vai ficando nos mecanismos de busca. E se você puder, apoie o canal junto ao Apoia-se, apoia.c/Armando Vernalha. As informações sobre apoio ao canal, sobre cupom de apoio ao canal junto à loja Portsar e também empresas parceiras aqui do canal, tudo isso está na descrição deste vídeo. Vamos direto ao assunto porque tem muita coisa para falar. Então, sem enrolação, review da Canon EOS RP. Então vamos lá. Bom, o que é a Canon EOS RP? Atualmente é a mirrorless full frame mais barata que temos no mercado. Então, no momento em que eu gravo este vídeo, nós estamos ainda no primeiro semestre do ano de 2019. No momento em que esse vídeo é gravado, ela é a full frame, sem espelho, mais barata do mercado. E isso a posiciona numa fronteira de equilíbrio de preço próximo a câmeras APS-C ou cropadas das mais caras e também mais ou menos nivelada com as full frames DSLRs mais baratas do mercado. Ela fica numa faixa muito próxima a esses equipamentos. A gente precisa levar isso em consideração, porque, por exemplo, com um pouco menos de dinheiro, você tem na linha da própria Canon a EOS 80D, você tem numa faixa muito próxima de preço, aí conforme um lojista faz ou não faz uma promoção, fica um pouco mais cara, um pouco mais barata, a EOS 6D Mark II. Então precisa analisar com calma, e tem inúmeros outros equipamentos das outras marcas na mesma faixa de preço. Tá? Essa é uma câmera de 26 megapixels, assim como a 6D Mark II, capaz de fazer vídeo Full HD a 30 ou 60 quadros por segundo. Ela não faz vídeo Full HD a 24 quadros por segundo, porque aparentemente a Canon entende que 24 quadros por segundo é uma função mais desejada por profissionais de certos segmentos e que aí vão investir num modelo mais voltado a profissionais, como é, por exemplo, a EOS R e não a EOS RP. Ela faz vídeo em 4K, considerado um corte, um crop de mais ou menos 1,7. Então, com o crop ela acaba ficando com uma imagem, um tamanho de imagem de um sensor Super 35, que acaba sendo o sensor mais usado aí em câmeras de cinema digital. É uma câmera com mais de 4.000 pontos de focalização, que promete capacidade de focalização em lugares tão escuros quanto menos 5 EV. A EOS R promete menos 6 EV e vocês viram no review da EOS R que ela cumpre com o prometido, ou seja, consegue focar em lugares muito escuros. Que quando a gente fala assim, foca em menos 5 EV, menos 6 EV, o que isso significa? Significa focar em lugares muito escuros, conseguir a aquisição de foco e cravar o foco em lugares muito escuros. Vamos começar a história aqui mostrando algumas fotos que eu fiz com essa câmera, porque aí vai ficar mais fácil de vocês verem o conjunto de coisas que eu fiz com ela. Primeiro lugar para onde eu fui, assim que eu tinha comprado a EOS RP, foi na Feira Fotografar, aqui em São Paulo. Fui visitar lá os meus amigos da Canon e do Canon College, que estavam por lá. Então tem alguns retratos aí, eu junto com o pessoal da Canon, junto com alguns amigos, colegas de trabalho. Isso tudo feito em modo P, com ISO automático, em JPEG direto da câmera. Então tudo no automático, e isto é a forma como a própria câmera consegue adquirir foco, balanço de branco e exposição sem interferência minha. E acho que ela fez um bom trabalho se parar para pensar numa cobertura de eventos despretensiosa. Algumas fotos que eu fiz no caminho para Pouso Alegre, que eu ia fazer uma palestra lá. Essas fotos, as fotos feitas na Feira Fotografar foram com a EF 1740 f4L, uma lente EF e não uma lente RF, então usando o adaptador da própria Canon.
As fotos aí no caminho para Pouso Alegre foram feitas com a EF 70-300 4 a 5.6 LIS USM. Tem review da 70-300 aqui no canal. E também então uma lente EF usada com adaptador. Depois eu fiz uma outra viagem de trabalho para Santos, litoral de São Paulo, porque eu fui dar uma palestra lá em Pouso Alegre, depois eu fui dar um curso em Santos. O que eu posso dizer dos primeiros usos, né, que eu fiz dessa câmera? Então, esses primeiros momentos com ela, eu concluí que a câmera funciona muito bem. Ela já é um produto redondinho, assim, sem falhas que se possa dizer. Não tem algo que você fala, nossa, a câmera tem um bug, tem algum funcionamento estranho. Não, a câmera funciona muito bem, os menus bem posicionados, tudo mais ou menos redondinho no que se espera do funcionamento de uma câmera. Um quarto teste que eu fiz com ela foi com as lentes de cinema da Canon. Vocês viram os vídeos aqui no canal sobre as lentes de cinema, CNE da Canon, são as versões cinematográficas das lentes da série L. E na ocasião desses dois vídeos que vocês viram aqui no canal, das lentes de cinema, eles foram gravados com a EOS RP. E aí na gravação desses vídeos deu para reparar uma coisa, porque eu normalmente gravo o vídeo aqui para o canal com a 6D Mark II. E eu achei que com mesmas regulagens, mesmas condições de iluminação, a RP gerou um vídeo um pouco mais nítido e com o desempenho de balanço de branco no automático um pouco melhor que o da 6D Mark II. Assim, se você faz vídeo em Full HD a 30 quadros, como o que eu normalmente faço aqui para o canal, a EOS RP apresentou um desempenho um pouco melhor, na minha opinião, do que a 6D Mark II. E também o Dual Pixel AF, o foco dela durante vídeo, no meu modo de ver, foi mais preciso e aconteceram menos vezes aqueles momentos em que o foco dá uma pequena caçada para manter o foco no rosto. Então, de forma geral, a RP, talvez por ela ter um processador novo em relação à 6D Mark II, ela está desempenhando um pouco melhor algumas das funções que eu normalmente faço aqui para o canal com a 6D Mark II. Esses primeiros testes, tendo usado lentes EF, além das que eu citei, eu usei a 50mm 1.2L, a 24mm 1.4L, fiz alguns testes rápidos com a RF 24-105L, então eu usei ela com lente nativa, eu usei ela com lentes EF com o adaptador da Canon e eu usei lentes de cinema nela. Em termos de compatibilidade com lentes da Canon, não há o que falar. Também com lentes EFS, eu cheguei a fazer alguns testes com a 60mm 2.8 macro e ela funciona normalmente com lentes EFS com um adaptador. Muita gente me perguntou o tamanho de imagem. Aí você reduz a imagem dela de 26 megapixels para algo em torno de 11, 12 megapixels. Então você tem uma grande redução de tamanho de imagem porque você tem o fator de corte sendo aplicado. Isso vale para todas as marcas quando você usa uma lente APS-C ou DX numa câmera full frame. Mas que funciona, que encaixa, que você pode usar, funciona. E aí o fator de corte deixa de ser um problema se você estiver fazendo vídeo em 4K, porque tem o fator de corte no sensor para o 4K e aí pode usar a lente EFS sem nenhuma objeção. Conclusões dos testes que eu fiz. Então gravei vídeo, fiz foto. De forma geral, qualidade de foto em RAW idêntica à da 6D Mark II. Mesmas observações que eu teria da 6D Mark II sobre alcance dinâmico, resolução, contraste, cor, tudo que eu falei lá no review da 6D Mark II se aplicam sem nenhuma distinção à EOS RP. E aí o que se pode dizer com isso? Então ela tem resolução dentro da média de mercado. Se a gente pegar as câmeras entre 24 e 30 megapixels, os 26 dela estão competitivos em termos de nitidez e resolução. O alcance dinâmico dela, uma foto subexposta em 1, 2 pontos, recuperei sem nenhum problema. Sobreexposições da ordem de um ponto e alguma coisa, recuperei sem problemas. Eu normalmente não fotometro em extremos, já falei de fotometria aqui no vídeo 5 dicas de fotometria. Também teve o vídeo sobre exposição para a direita, em que eu explico bem como é o meu método de fotometria. Então eu não faço
muita jogada de exposição para tentativa de recuperação maluca, eu procuro fotometrar com uma técnica mais acertada e assim não tem nada nessa câmera que tenha me faltado. Se a gente levar em consideração puxadas extremas de exposição, como por exemplo, eu estou 4, 5 pontos subexposto, você vai poder dizer que, sei lá, a Nikon Z6, a Nikon D750 ou a Sony A7 III tem mais margem de recuperação de baixa luz do que a EOS RP. Tem, é verdade. A própria EOS R tem mais margem de recuperação de baixa luz que a RP, mas a EOS R é mais cara. 5D Mark IV tem mais margem de recuperação de baixa luz que a RP. A RP está na mesma fronteira de EOS 6, EOS 6D, 6D Mark II e assim por diante, que são as full frames aí de entrada. Nesse sentido, eu acho que a câmera é perfeitamente competitiva e atende muito bem. Isso, qualidade de foto em RAW. Qualidade de foto em JPEG e a qualidade de vídeo dela eu achei um pouco melhor do que a da 6D Mark II, provavelmente fruto do processador mais novo. Não é nenhuma grande diferença, mas por exemplo, em JPEG, quando você tem aqueles sistemas de amplificação de alcance dinâmico, né, aquele D+, ela tem um segundo modo desse sistema de amplificação de alcance dinâmico para o JPEG, que na 6D Mark II só tinha um modo. Aqui você tem um mais agressivo, um mais forte para segurar as altas luzes. Então, de alguma maneira, ela tem aprimoramentos na qualidade de imagem do JPEG e do vídeo em relação à 6D Mark II. Se você fotografa essencialmente em JPEG, a RP oferece um pouco mais que a 6D Mark II, que já é ótima, mas a RP é uma evolução sobre isso. Vamos falar um pouquinho do sistema de foco. O sistema de foco com uns 4.400, 4.700 pontos de foco, eu não me lembro bem. Assim como a RP, como a R, você tem variadas formas de escolher pontos de foco, mas uma das mais tranquilas é quando você usa o próprio touchscreen. Mesmo que você esteja com o olho no EVF, você usa o touchscreen para apontar onde você quer que a câmera foque e ela aponta com muita precisão. Além disso, você tem um botão aqui para escolha de ponto de foco e aí você usa os dials rotativos dela para mover rapidamente o ponto de foco vertical ou horizontalmente. Muita gente fala que não tem o joystick para a escolha do ponto, mas você não tem problema porque você usa justamente os rotativos e eles são mais rápidos do que um joystick. Você também pode usar esse multidirecional aqui, funcionaria como um joystick, tão lento quanto um joystick. Então tem variadas formas de você escolher ponto de foco e trabalho de foco nela. Tem foco por rosto e tem foco no olho. O foco no olho, a implementação do foco no olho, que por sinal eu não falei de foco no olho no review da EOS R, porque no firmware primeiro da EOS R ela ainda não tinha o foco no olho, mas a Canon atualizou o firmware da EOS R e passou a implementar o foco no olho, incluindo na focalização contínua, que é os itens que faltavam. Então assim, a RP tem focalização contínua e foco no olho, sem maiores problemas. De forma geral, se você precisa muito de foco no olho, que é um recurso que assim, a gente não pode dizer que a gente precisa muito, porque a gente viveu sem ele por todos os anos que a fotografia existe até o recurso ter sido inventado. Então é lógico que dá para trabalhar sem. Mas se você gosta muito de foco no olho, porque aí aquela pessoa que você está fotografando, retratando, se mexe à vontade, você não precisa ficar procurando um ponto de foco ou acompanhar lá com o touchscreen. Então o recurso existe e funciona bem na RP e na R, mas não é o melhor recurso dessas câmeras. Eu acho que o foco no olho está melhor implementado até o momento na Sony A7 III principalmente. Eu acho que esse é um recurso mais maduro, porque ele já está sendo colocado na Sony há mais tempo, então eles tiveram tempo de evoluir. Então, o foco no olho da Sony é um pouco mais preciso que o foco no olho da EOS RP, mas a Sony A7 III é uma câmera mais cara que a EOS RP. Tem um vídeo aqui no YouTube com uma comparação bacana do sistema de foco no olho, é do youtuber o Jared Pollen. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo porque ele comparou o da Nikon Z6 com o da Sony A7 III, com o da EOS R
O da EOS R com firmware novo se comporta absolutamente idêntico ao da EOS RP. Então vocês complementem a informação dando uma geral lá no vídeo do Jared Polin. E ele fala lá a mesma coisa, o sistema da Canon funcionou muito bem, mas o da Sony é um pouco mais bem ajustado, porque está há mais tempo no mercado sendo trabalhado. E o da Nikon, a Z6, ela acabou ficando atrás das outras. Já dando spoiler do vídeo do outro youtuber. Tá bom, mas assim, o que me chamou a atenção no foco da RP. Se a gente comparar com a 6D Mark II, a gente tem cobertura de quadro inteiro de pontos de foco. Então você pode escolher ponto de foco onde você bem entender. A sensibilidade de -4, -5 EVs é verídica. Eu fotografei noturnas variadas, às vezes de dentro do carro, com isso o filme do carro que escurece mais e a câmera continuava encontrando foco. Em alguma diurna com um filtro ND pesado e ela continuava encontrando foco. Então a capacidade de encontrar foco dela é realmente muito boa e melhor que a da 6D Mark II, que já era bastante boa. Só que a 6D Mark II tem os pontos todos concentrados no meio e algumas pessoas não gostam disso. Isso nunca me atrapalhou no uso com a 6D Mark II. Mas eu sei que tem gente que não gosta disso. Nesse sentido, a RP oferece pontos de foco espalhados no quadro todo, o que muita gente vai apreciar. E com muito boa sensibilidade, com muito boa precisão de focalização, incluindo foco no olho, foco no rosto, foco de acompanhamento. Vale dizer, também uma informação que eu não falei no review da EOS R, isso que eu vou falar agora vale para R e vale para RP. Essas câmeras, elas não são as câmeras mais rápidas do mercado, essa informação eu falei no review da R. Mas faltou dizer uma coisa que é o seguinte, quando você usa essas câmeras com flash e foco contínuo, a velocidade de disparo dela baixa. Então se você está lá na faixa de 5, 6 disparos por segundo, e ela vai baixar para mais ou menos 4 disparos por segundo com flash e em focalização contínua. Então para quem gosta de dar uma metralhada rápida e com flash, vai achar a câmera lenta. Então vai com o seu estilo de fotografar eventos. Nessa situação a 6D Mark II é mais rápida. Tá? E qualquer DSLR é geralmente mais rápida. A R e a RP são câmeras um pouco mais lentas no disparo de foco contínuo com flash. Vamos falar um pouquinho da ergonomia da câmera. De forma geral, punho dela para segurar a câmera é muito bom. A distribuição de peso, quando a gente usa não as lentes mais pesadas, como toda mirrorless isso, tá? Se você põe a lente muito pesada numa câmera sem espelho, que ela é pequenininha, compacta, você fica com aquele peso mais na frente. Então você suporta o peso mais com a mão esquerda, não tanto no punho. Mas aqui está com a 1740 f4L, que eu acho que é uma lente que balanceia com perfeição na RP. Virou minha lente de viagens aqui, nunca sai da RP essa lente, tá? Então assim, o punho é bastante bom, os dials estão em posições bastante boas, esse botão de multifunção aqui é um atalho para variados comandos, então você altera... Você pode programar ele para até 5 funções diferentes. Então você pode pôr aqui o ISO, o balanço de branco, os sistemas de focalização, sei lá, tem um monte de coisa que você pode colocar aqui. E se você quer uma função só, você pode programar uma só e desliga outras para ser mais rápido. Botão de início de gravação acho que está numa posição boa. Aqui atrás, tá? Vocês vão vendo fotos conforme eu falo, né? Mais fácil. O botão aqui de seleção de pontos de foco, normalmente a gente acaba cobrindo ele com a mão e pode apertá-lo acidentalmente. O dial aqui, o multidirecional de escolha de funções, também fica embaixo da almofadinha da mão e você acaba podendo apertá-lo acidentalmente, que é o que acomete toda a mirrorless de tamanho menor. Eu acho que eu comentei isso no review da M50, eu comentei isso no review da X-T3 da Fuji, entre outros reviews, porque a câmera quando encolhe de tamanho, os comandos vão ficar mais perto, muita coisa fica aqui na beirada em relação ao punho, você põe a mão aqui e você aperta alguma coisa. E aí muita gente me perguntou, daquele vídeo que eu fiz sobre por que eu comprei a EOS RP, e muita gente perguntou assim, que eu falei que eu mantive a 6D Mark II como minha câmera principal de trabalho, a RP como segunda câmera e como câmera de férias. Algumas pessoas me perguntaram por quê. Um dos principais motivos é esse, ergonomia.
A 6D Mark II, com a ergonomia tradicional de DSLR, ela funciona mais rápido numa situação de eventos. E eu não corro esse risco de apertar o botão que eu não quero. E tem mais botões do lado de fora do corpo para acessar comandos. Assim sendo, a 6D Mark II tem uma ergonomia mais propícia para uma fotografia mais ágil, enquanto que a RP tem uma ergonomia mais propícia para uma câmera compacta, que é aquelas que você usa em férias. Dependendo do trabalho, então você vai fazer assim, newborn, arquitetura, produto em estúdio, paisagem. Não tem nada que a ergonomia da RP vai te atrapalhar, porque não são fotografias de velocidade, em que você sem querer se esbarrar num botão pode complicar o teu trabalho. Em eventos e em fotojornalismo, você precisa de uma ergonomia mais ajustada para que seja evitado qualquer incidente de você esbarrar num botão e perder uma foto. Assim sendo, quando eu fotografo eventos, prefiro a 6D Mark II. Quando eu fotografo todas as outras coisas que existem sobre a face da Terra que não sejam eventos, eu tenho preferido a RP sobre a 6D Mark II. Porque uma vez que oferece a mesma qualidade de imagem, menor, mais leve, com um sistema de foco mais abrangente e mais preciso, não tenho como não preferir a RP sobre a 6D Mark II. Mas em eventos, o tipo de construção mais bruta da 6D Mark II e o tipo de ergonomia dela facilita o trabalho. Vamos lá, esse vídeo está ficando longo, vamos tentar resolver logo várias coisas aqui. O que muita gente me perguntou? Ainda sobre a ergonomia, que eu acho de forma geral muito boa e acertada, tem os aspectos que eu não gosto. O fato que cartão de memória e bateria estão na mesma porta. Eu não gosto disso, porque se tem um ponto de uma câmera em que gera um pouco de aquecimento no trabalho contínuo, todas as câmeras do mercado, é aqui. Então a bateria vai esquentar o cartão, o processo de gravação do cartão vai esquentar a bateria. É uma fonte de aquecimento que vai existir aqui, que eu não tive sobreaquecimento com essa câmera, mas eu não gosto simplesmente da ideia de que uma porta só resolva aqui a bateria e o cartão de memória. Na 6D Mark II o cartão vem numa portinha separada aqui do lado, que eu prefiro. Outra coisa, para não dizer que não tem tanta crítica à câmera, que eu não gosto, é uma coisa que eu elogiei muito na EOS R. A EOS R fecha o obturador quando você desliga a câmera. E a RP não faz isso. Qual que é o problema dessa história? Não é por causa de poeira. Poeira em sensor de mirrorless sempre vai cair mais do que em sensor de DSLR, exatamente porque ela está mais exposta por mais tempo. Então a câmera está ligada, você trocou a lente, o risco de poeira no sensor em câmera sem espelho é maior do que em DSLR. Não é por isso. Mas para os fotógrafos de eventos que vão fotografar em baladas, existe essa questão, o risco de queimar o sensor da câmera por incidência de laser. Em balada se usa muito laser e o laser ele potencializa quando entra pelas lentes, ele vai sendo amplificado pelas lentes e atinge o sensor, muitas vezes queimando lá 1 tonelada de pixels dentro do seu sensor. É só procurar na internet sensor queimado por laser em balada que vocês vão ver do que se trata a história. Então quando a Canon fez a EOS R, a maior preocupação deles fazendo a câmera fechar o obturador é essa. Porque quando você tem uma DSLR, está lá o espelho. O espelho só sai da frente na hora do clique, então é muito difícil que aconteça alguma coisa de um laser entrar e danificar um sensor. Já a mirrorless, enquanto você está compondo, o sensor já está exposto, já está aberto e você já corre o risco. E há uma coisa adicional que é assim, você parou para tomar uma água e a câmera está em cima da mesa enquanto você toma uma água no meio de um evento. Se bater um laser na câmera assim aberta, lente aberta, né, e a câmera está desligada, o sensor pode ser danificado, porque ele está exposto mesmo quando desligado. E isso é o fator que na EOS R fica prevenido, porque já que ele fecha, esse tipo de dano é impossível de acontecer. E lógico, diminui um pouco a incidência de poeira quando você troca a lente, esse tipo de coisa. Esses fatores são, se eu dissesse os desgostos que eu tenho com relação à RP, são o fato dela não fechar o obturador quando desliga a câmera e o cartão de memória junto com a bateria aqui embaixo. Já que eu falei de bateria e muita gente me perguntou da vida da bateria da RP, o que eu diria da bateria dela? Porque assim, falar de bateria de câmera tem uma dificuldade que cada pessoa fotografa de um jeito. A carga mais curta que eu tive dela, ou seja, o maior gasto de bateria que eu tive com ela,
eu tinha feito 150 fotos. Só que assim, foi logo que eu peguei a câmera, então eu ficava vendo muito menu para regular coisas, e eu fiquei revendo as fotos muito, usei muito o Wi-Fi da câmera para transferir para o celular para verificar as fotos. Então eu tinha feito 150 cliques, mas eu fiquei mais de hora menu, vendo coisa. Então essa foi o pior desempenho que eu tive. E o melhor desempenho que eu tive com ela foi de um pouco mais de 300 fotos, 330, 340 fotos. Então, num dia em que eu não transferi tanta foto por Wi-Fi, não fiquei olhando tanto o menu, não fiquei cutucando tanto as fotos já dentro da câmera, eu tive um pouco mais de 300 fotos, umas 350, eu acho que seria uma boa média para falar para vocês. É possível chegar a 400, 400 e poucos cliques com ela? Sim. Se você está com o Wi-Fi desligado, se você não vai ficar olhando, ou, por exemplo, vai fazer fotografia de um show. Show a gente clica muito no intervalo curto de tempo. Então, num show, eu tenho certeza que ela vai passar de 400 cliques. Mas no uso normal, de um evento normal, em que você clica, dá uma olhada, às vezes precisa fazer outro clique e tal, 300 e alguns cliques é o que você vai obter com ela, que é uma média parecida com alguns modelos da Sony, com a bateria antiga da Sony, e que é parecido com a Fuji. Não é uma coisa a se comemorar, mas também não é lamentável. É só normal para uma mirrorless do momento atual de mercado. E isso reforça aquilo que eu falo, que em eventos eu prefiro a 6D Mark II, porque DSLR consome muito menos bateria que mirrorless, isso qualquer uma, né? Afinal o visor é ótico. Então você faz 700, 800 fotos sem maiores problemas com quase qualquer DSLR do mercado. Então eu achei normal o desempenho de bateria dela. Não é para comemorar, o da EOS R é melhor, porque a bateria é maior, mas também não é para lamentar, está na média do mercado. Outra coisa que me perguntaram bastante é sobre o EVF, tá? Visor eletrônico da câmera, que eu vou dar o mesmo comentário que eu dei da bateria. É normal, está na média de mercado. O único EVF acima da média de mercado é o da EOS R, que é perfeito. É o melhor EVF do mercado, contraste, nitidez, não tem o que falar. O da EOS R é perfeito. Agora, o da RP está na média. Você pegar a Sony A7 III, você pegar a Fuji X-T3, você pegar a Canon, sei lá, M50, está na média. Comparado com a 6D Mark II, então vamos chegando perto do fim aqui. Comparado com a 6D Mark II, se está no teu radar a 6D Mark II, você tem que considerar se você gosta de metralhar fotos com flash e se você precisa de autonomia de mais de 400 cliques numa bateria. Estas duas coisas apontariam para a 6D Mark II. Fora isso, para todo o resto, a EOS RP é uma câmera mais interessante que a 6D Mark II. Então, se você não clica muito rápido, não metralha muito e está buscando um equipamento full frame que não vá arrancar o seu rim em termos de preço, a RP é a câmera mais interessante do mercado. Por que eu estou falando isso? Porque eu fiz vários senões aqui ao longo do review, né? Eu falei da bateria, eu falei da portinha do cartão, falei que o... Então assim, o EVF está só na média, a bateria está só na média, nada surpreende muito. Mas o sistema de foco dela é acima da média. O sistema de foco dela tem uma precisão para trabalhar em condições de luz adversa acima da média. Acima do da RP, acho que só o da EOS R. Assim sendo, você começa a pensar em levar a RP a sério a partir do sistema de foco dela. A qualidade de imagem dela é a mesma da 6D Mark II, o que é excelente. ISO eu consegui fotografar com ela até ISO 12800 muito tranquilamente. Lembrando que muita gente pergunta do ISO, fala assim, até que ISO vai essa câmera? Depende de como você fotometra, depende de como você expõe. Assiste meus vídeos lá de fotometria, de exposição para direita. Se você fotometra direito, essa câmera aqui vai a ISO 12800 com baixíssimo nível de ruído. E algumas fotos são usáveis a ISO 25600 conforme o uso. Tipo, você vai encolher a imagem para usar no Instagram, até 25600 vai. Agora, numa impressão de página dupla, eu ficaria ali na faixa entre, talvez limitando a 6400 e preto e branco, que você tem mais tolerância com ruído de imagem, dá para ir mais longe que isso, mas algo entre 6400 e 12800
é o limite usual para ela. Então, dá para fotografar evento com ela? Dá. Casamento, dá. E arquitetura e paisagem, fotografia de rua, câmera para suas férias e tudo mais? Sim. Então, em relação a 6D Mark II, ela só perde em velocidade de disparo contínuo, velocidade de autofoco contínuo acompanhando coisas que se movem e velocidade contínua com flash. Assim sendo, se você fotografa esportes, a 6D Mark II é mais negócio. Se você fotografa jornalismo, 6D Mark II, mais negócio. E se você fotografa eventos que tenham a necessidade de mais metralhadas, possivelmente com flash, aí a 6D Mark II tem uma vantagem. Por fim, para eventos, a ergonomia da 6D Mark II é melhor. Para todo o resto, então assim, eu faço fotografia de arquitetura com a RP, paisagem com a RP, retratos com a RP, vídeos aqui para o canal, tenho feito com a RP. Falando em vídeo aqui para o canal, a gente está gravando com uma camcorder dessa vez, vocês vão notar a diferença na imagem, que é a Canon XA11. O pessoal da Canon me emprestou a XA11 para um evento que eu vou gravar, que são palestras longas, então é melhor gravar com uma camcorder. Estou aproveitando para testar ela aqui no canal, depois eu publico o review por aqui. Então assim, já falei um monte de coisa, né? Vamos ver se eu não esqueci nada. Ó, do EVF eu falei, da bateria eu falei, do design da ergonomia, do sistema de foco que é muito bom, dos testes de qualidade de imagem, da compatibilidade de lentes. Tá aí. Então assim, na faixa de preço dela não tem nada melhor no mercado, porque ou você vai comprar uma câmera APS-C e não full frame nessa faixa de preço, então tem lá Fujifilm X-T3, algo assim, você vai comprar uma APS-C nessa faixa de preço, se você quer o tipo de desempenho de ISO que uma full frame te dá. E se você quer aproveitar ângulo de visão das lentes como uma full frame te dá, as opções de lentes que tem no mercado, aí a RP é o modelo mais competitivo do momento porque oferece a melhor relação custo-benefício do momento. Muita gente ouve algumas palavras e leva radicalmente os comentários. Então fala assim, então o Armando falou que ela não presta para fotografar evento. Não é isso, gente. Eu tenho a 6D Mark II aqui. Tendo a 6D Mark II, se eu vou para um evento, eu prefiro a câmera que é um pouco mais rápida e um pouco mais bruta e com uma ergonomia um pouco mais favorável. Se você não conseguir fotografar um evento com a RP, é você que é grosso, tá? Porque é óbvio que dá para fotografar absolutamente qualquer coisa com ela, inclusive esportes. Ela só não é a melhor câmera do mercado para essa função. Então, se você faz determinada função, você escolhe a ferramenta que é perfeita para aquela função. Mas se é assim, eu só faço fotografia de paisagem, de arquitetura, faço retrato, faço ensaio de família e ocasionalmente faço um evento, ok, aí o SRP te atende super bem. Compra 2 baterias, se você vai fazer evento, você vai precisar ir para um evento com 3 baterias. Você vai fotografar o dia inteiro, você vai precisar ir com 2 baterias. Mas para turismo, para quem vai comprar como uma câmera de férias, a viagem que eu fiz para Santos, por exemplo, eu fiquei 4 dias em Santos e eu não recarreguei ela. Eu não precisei recarregar, porque é aquilo, sai, fotografa, faz umas 10 fotos, ok, passeia, vai tomar um café. Depois no outro dia dei aula, fiz mais 10, 15 fotos. Então, terminei a viagem para Santos tendo feito, sei lá, 200 cliques e não tinha recarregado a bateria. Então, não se pode levar aquela... Muita gente fala assim, a bateria de mirrorless não dura nada. Comparado a uma DSLR, dura menos. Mas não é nada que também é o fim da vida. E aí vai ter um pessoal dizendo assim, a Vernalha mudou de ideia, porque ele fez aquele vídeo lá, por que ele voltou para DSLR, não sei o que. Depois eu vou gravar um vídeo só explicando essa história, tá, gente? Mas eu não mudo muita coisa do que eu disse naquele vídeo, não. E tanto é que a minha câmera de eventos segue sendo a 6D Mark II. Beleza, esse vídeo já tá enorme. Dá uma chegada lá no apoio a este canal em apoia.c/Armando Vernalha. Compra suas câmeras e lentes na PortSAR. Tem cupom de apoio, não é cupom de desconto. Tá explicadinho na descrição desse vídeo. E, enfim, tem um monte de coisa na descrição do vídeo. Lê tudo lá. Dá uma chegada nos links para completar a informação que está aqui. Tem um monte de link também que eu pus lá. Esse foi o review da EOS RP. Gostei bastante da câmera, tanto é que eu comprei uma para mim. Se ela é para você, é você que tem que definir. A gente se vê por aí, pessoal. Até mais.